O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Educação. Educação. O que você está fazendo, Alexandrelli? Fala baixo, eu tô colando. Educação. Resolvido. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, com Paulo Giraldelli Júnior, o filósofo da cidade de São Paulo. Paulo, que orgulho. Como foi esse trabalho seu com Paulo Freire? Bem, Fábio, eu não fui daquelas pessoas que trabalhou diretamente com o Paulo Freire, até porque, né, quando o Paulo Freire voltou para o Brasil, na anistia, né, eu, na verdade, estava fazendo universidade. Agora, o meu contato com o Paulo Freire foi um contato de dupla mão, né, de duplo sentido, digamos assim. Um primeiro sentido foi como todos os professores durante a ditadura militar. A gente pegava os textos do Paulo Freire e tentava deglutir aquilo. O Paulo Freire, no exterior, os textos chegavam para a gente passava aquilo, às vezes, no mimeógrafo, né? Mimeógrafo, vocês não sabem o que é, né? É um tuitão grande que roda textos, né? Enfim, passava aquilo num tipo de um xerox e tal, e distribuía os textos para a gente trabalhar. Então, esse foi um período dos anos 70, trabalhei como professor, ainda como estudante e como professor, e vários daquela nossa geração fizeram isso. Depois, com o Paulo Freire no Brasil, existiram aquelas pessoas que trabalharam diretamente com ele e existiram aquelas pessoas que trabalharam indiretamente com ele, em contato com ele. E nesse caso eu me incluo, né? Porque foi uma época que eu estava na Católica, na Universidade Católica, na PUC, como estudante na pós-graduação, como professor da Universidade Pública e como estudante na Católica, né, na pós-graduação, e o Paulo Freire, então, foi para lá como professor, e eu fui aluno do Paulo Freire. E aí eu trabalhei com os textos do Paulo Freire e com algumas atividades do Paulo Freire, aí então junto mesmo com ele, né, redescrevendo aquilo que eu tinha vivido nos anos 70 de uma maneira até crítica. Eu fazia parte de um grupo coordenado pelo Demerval Saviani, né, onde nós fazíamos uma crítica ao Paulo Freire. Uma crítica em que sentido? Né? Naquela época nós estávamos muito preocupados com... Veja só, que coisa fantástica. Né? Naquela época nós estávamos muito preocupados com o excesso de politização que a proposta do Paulo Freire trazia. Então nós estávamos preocupados com a seguinte coisa: nós estávamos perdendo capacidade técnica de entender a educação do ponto de vista técnico dela, porque nós dávamos muita atenção para a parte política. E hoje eu percebo que nós, para a época, não estávamos errados. Mas não se pode fazer educação pensando só no momento. Tem que se pensar a educação sempre num todo. Então, para além daquele momento, nós estávamos errados. Por quê? Porque a essência do Paulo Freire não era ter método. A essência do Paulo Freire era ter procedimento político. Ou seja, a educação do Paulo Freire era necessariamente uma educação política. Quando hoje eu vejo as pessoas falarem método Paulo Freire, e aí começam a falar assim, olha, tem um método de alfabetização que é o tradicional, é por sílaba. Tem um outro método de alfabetização que é pelo conjunto da palavra, que é o do Paulo Freire. Bobagem, isso não existe. Nenhum desses dois métodos tem a ver com Paulo Freire. Não há método no Paulo Freire. O que há no Paulo Freire é uma grande filosofia da educação para que as pessoas se engajem num processo político, num processo de organização de uma nova sociedade. E aí a educação entra no conjunto dessas atividades. Né? E o que significa isso, Omar, por gentileza, focalize aqui. Inclusive você teve algumas boas discussões em relação a isso com uma pessoa aí, midiática, você pode até discutir isso depois, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Sim, foi ótima essa discussão. Teve um garoto aí que parece que a gente sai correndo primeiro igual o Carl Lewis para depois aprender a gatinhar, Sim, né? tem aquele menino lá que escreve na Veja e deram um prêmio Jabuti para ele. Né? Lógico que deram um prêmio Jabuti, porque o Jabuti é um bicho que vai tão devagar, então ele pôde pegar o prêmio. Mas é o seguinte, e aí o menino ficou encantado e começou a falar umas coisas de educação. Aí um rapaz que é economista, se não me engano o nome dele é Gustavo. Não sei, se eu estiver errado, me corrija. Mas o que ele foi lá falar que ele leu no Paulo Freire que as pessoas precisavam, né? Que ele entrou em acordo com o Paulo Freire, finalmente. Ele é um cara politicamente à direita, né? E ele entrou de acordo com o Paulo Freire, que é uma pessoa de esquerda, porque ele viu que o Paulo Freire propunha que a gente tivesse que aprender a ler e depois ler o mundo. Mas se fosse isso que o Paulo Freire tivesse propondo, o Paulo Freire seria um idiota. Como que propor a ler para ler o mundo? Isso é o banal, isso é bobagem, isso é o tradicional. O Paulo Freire inverteu. Ele inverteu e fez com que a gente percebesse que é assim que funciona. Ou seja, a gente primeiro lê sem saber ler. A gente lê o mundo. Quando a gente lê o mundo, a gente vai adquirindo vivência, experiência. E aí o ler, no sentido tradicional, se torna uma decorrência de ler o mundo. Primeiro vem a experiência com o mundo. Primeiro eu sou um ser no mundo. Né? Um ser para o mundo e no mundo. E estando no mundo, eu vou montando as experiências, construindo as experiências e participando delas. Num determinado momento, quando eu pego o livro, ele é um código do mundo. Mas com a minha experiência que eu adquiri em ler o mundo, eu leio o livro. Quer dizer, é uma decorrência de leitura do mundo. Não que eu não tenha que ter um trabalho de alfabetização, tenho que ter. Mas esse trabalho de alfabetização não é puro. Ele vem carregado de toda a cultura que você absorveu antes de entrar no processo de alfabetização. Algumas pessoas dizem para mim assim, Paulo, eu deveria ter feito faculdade mais tarde. Porque depois eu fiz uma segunda graduação e eu tive mais experiência para aprender. O que o Paulo Freire está dizendo é isso. Por mais pequeno que chega a criança na escola, ela tem uma experiência anterior. Ela tem uma experiência. E é isso que tem que ser levado em conta. Ela lê o mundo de alguma forma. A leitura do livro vai ser muito mais fácil. Agora, como que ela lê o mundo? Ela lê o mundo dentro de uma sociedade. E uma sociedade existe politicamente. Então, desde o primeiro momento, ela está vivendo nos conflitos políticos. Ela não está além ou aquém dos conflitos políticos. Então, quando ela chega para a leitura, ela traz todos esses conflitos. Se o professor souber trabalhar com isto, pronto. Aí você tem a leitura do mundo para a leitura do texto. E eu, Paulo, tenho reparado muito que esses conflitos é uma análise, às vezes, das pessoas, né? Até bem esclarecidas, de forma preconceituosa, de forma preconcebida, sem levar em conta os fatos históricos, concretos, né, do Brasil, né? Como é que o Brasil foi constituído desde a sua colonização, de 1500 a 1808. E aí, Fran, oi, gente. tem uma música do Ramones, inclusive, que vou começar a cantar pra Fran agora. Fran, Fran. E não foi esse culto que ele tomou hoje. Não, hoje ele foi pego colando no começo do programa, você viu, né? Foi. E aí ficou excitado, Ficou né? assim, Ó, deixa eu fazer aqui umas perguntas, então. Enem. Ele tava com a prova do Enem. A gente percebeu já. Não, a próxima prova. Ele não conseguiu vender, não ganhou tanto dinheiro, mas como agora está se utilizando. No Estadão parece que recebe as provas, né? Primeiro que todo mundo. Mas não paga. E não paga. O Estadão pega a prova e não paga o bandido que foi poder dar a prova. Mas essa prova que o Fábio estava fazendo, já é a segunda, viu? Já é a segunda. É aquela que vai sair ainda, o Fábio já recebeu aqui. E nós não vamos vender para o Estadão, não. Nós vamos doar. Não, a gente vai vender para cada pessoa. Por favor, entre em contato pelo telefone. Mas aqui pelo nosso MSN. Nós não vendemos Enem. Nós doamos, porque o sujeito já está pobre de fazer o Enem, já está uma desgraça na vida dele. Aí ele vai vender o Enem, não pode. Nós doamos. Aliás, eu tenho uma amiga, né, que foi fazer o Neném e voltou. O Neném está lá com 22 anos, já cresceu. Bom, Paulo, deixa eu colocar aqui as perguntas. O pessoal pode falar com a gente pelo MSN, que é loucurasfilosóficas@hotmail.com. Estou conversando aqui com o pessoal agora. Também pode mandar mensagem pelo site, tá? Paulo, antes eu queria que você começasse a falar primeiro... Quem foi Paulo Freire?
Tá? Mas antes, e tenho mais uma pergunta aqui para você, que é o Bruno do Rio de Janeiro está perguntando. O que você pensa, Paulo, a respeito da situação atual da educação no Brasil? Tá. E que medidas você acha que, umas medidas iniciais, podem ser adotadas no sentido de reverter essa situação da educação hoje no Brasil? Ô, Fran, você foi roubar laranja? Por quê? Você está de boné vermelho do MST? Estão falando que o MST está roubando laranja agora? Não, você foi também, ó o tênis dele, focaliza aí. Vermelho também, ó. Você... Eu não, eu tô de latifundiário, ó a bota, ó. Veja só, gente. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, olha o trabuco aqui dentro, ó o trabuco aqui dentro. Ele representa... Eu puxo o trabuco aqui, não. Eu represento a aristocracia brasileira, não dá mole pra esses caras, não. Representa os latifundiários, aquelas pessoas que assassinam os coitados do MST. Eu não, eu represento o MST que rouba laranja. É mentira essa história do roubar laranja, viu, gente? Isso é bobagem. Estão querendo demonizar o MST agora, inclusive, eu estou falando isso por conta do próprio Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire foi sempre um defensor do MST. Agora as pessoas inventaram de transformar o MST no demônio da nação, né? Não querem perceber o problema anterior, que é exatamente o problema da terra. Então, você transforma o sintoma, que é o MST, no demônio e esquece o problema. As causas que levaram àquele efeito. Quer dizer, você penaliza ali alguém, né, mas não quer tratar das causas, né? O problema da terra ainda existe no Brasil. O nosso mercado interno aumentou, mas aumentaria mais se resolvesse esse problema da terra. Grande Paulo Giraldelli, nós sabemos que em todas as situações há muitas politicagens também, infelizmente. Não, veja, por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Freire, ele começa no trabalho no Brasil com esse problema da terra. Ele começa com a educação das pessoas que estão no campo. Os excluídos. Não, naquela época ainda não eram os excluídos, eram as pessoas que estavam no campo e começam a ser excluídos, porque é o início, né, do êxodo rural. Porque o Brasil, nos anos 50 para 60, ele se transforma de um país rural para urbano, ou seja, as cidades começam a crescer e começam a inchar. Então o que aparece nas cidades? Aparecem aqueles bolsões de favelas, e essas pessoas é que o Paulo Freire vai depois chamar de os oprimidos. Mas eles não são oprimidos porque as pessoas estão sendo autoritárias contra eles. Não foi nesse sentido que o Paulo Freire falou. Eles são oprimidos porque eles são desenraizados. Em que sentido? Eles tinham cultura, eles tinham a sua moda de viola, eles tinham o seu linguajar, eles tinham os seus instrumentos de trabalho, eles tinham suas formas de cozinhar, eles tinham os seus contos e suas lendas. Eles são tirados dessa situação e postos na cidade. Ali, tudo aquilo que era cultura não é mais cultura. Então eles se sentem desenraizados. O que é um homem sem cultura? É um homem vazio, é um homem sem raízes. Então ele passa a ser oprimido porque o que ele tem como cultura não é considerado como cultura pela cultura urbana. Então aparece dois elementos ali para ganhar ele, para ganhá-lo no sentido de conquistá-lo: o demagogo político e as igrejas. Então o Paulo Freire está muito preocupado com este movimento. Então a educação entra aí como um elemento de politização para que o desenraizado descubra que ele tinha cultura, que as suas raízes eram parte de uma outra cultura, mas não era uma não cultura. E aí ele volta para as raízes, recupera aquela cultura e se põe em igualdade de condições com a cultura urbana, porque ele vai dizer a seguinte coisa: você tem a cultura urbana, mas eu tenho uma outra cultura. Eu não sou um cara sem cultura, eu estou sem minhas raízes aqui, mas eu posso recuperá-las. E eu posso chegar a ter a sua cultura se eu partir da minha. Tá? Então é nesse movimento que o Paulo Freire se engaja. Agora, o interessante do Paulo Freire é que enquanto ele está fazendo isso no Brasil, e logo depois ele é mandado embora, quer dizer, vai na leva dos expulsos em 64, o Paulo Freire, quando está fazendo isso no Brasil, o que ele não está sabendo é que no mundo todo está havendo esse movimento. Ou seja, está havendo um movimento de urbanização e do desenraizamento. Por fatores que são parecidos com o do Brasil e por fatores que não são parecidos, como guerras e etc. Então, quando o Paulo Freire vai para o exterior, ele fica importante por quê? Porque aquilo que ele estava propondo aqui para o Brasil, uma educação politizadora, caberia nos outros lugares.
até caber em lugares que a gente jamais imaginou, como Nova York. Quando Paulo Freire faleceu, poucos anos antes, estava se usando, né, da pedagogia do Paulo Freire. Um dos mais estudados no mundo, né? Sim, estava se usando da pedagogia do Paulo Freire para o desenraizado em Nova York. Quem é o desenraizado em Nova York? O latino, né, o negro. Quer dizer, há uma série de minorias que batem de frente com a cultura urbana de Nova York. Então, a politização se dá ali. Inclusive a pedagogia do oprimido, que deveria se chamar pedagogia do desenraizado, né, ele, quando eu trabalhei nos Estados Unidos há 3, 4, 5 anos atrás, ele estava na 25ª edição, não, pedagogia do oprimido, lá. Né, o que mostra a universalização desse pensamento. Não, e você era amigo do George Walker Bush também. Não sou eu que sou latifundiário, não. Não. Você era amigo do George Walker Bush. Não tem. Ao contrário, minha passagem pelos Estados Unidos foi com o Hort. Foi com outras pessoas. Nada com esse tipo de gente. Paulo, se a educação sozinha não é capaz de transformar a sociedade, tampouco sem educação a sociedade muda. Comente isso, por gentileza. A educação no Brasil vai bem, Paulo? Bom, inclusive agora, né, posso comentar, e vou comentar também, Fran, a tua pergunta sobre a concepção, né, sobre como a educação brasileira está cuidado, hoje. A mulher falando sobre concepção é um perigo. Não, sobre como a educação está hoje, que é a pergunta do Bruno. E também, né? já vou aproveitar e fazer uma pergunta Bruno? Não vou esquecer de você, do Helder Carinhoso também. Helder Carinhoso? Helder Do Carinhoso. Helder Câmara, pô. Ele está perguntando... Helder Carinhoso, ele se Helder apresenta? Carinhoso. E ele está pedindo De um onde que é o beijo, Helder senão ele Carinhoso? falou que ele vai se matar se eu não fizer a pergunta dele. Ah. Ele está Não, perguntando por que a educação hoje virou um comércio, né? Ah, Por que tá. que as pessoas estão saindo com diploma e não conseguem mais emprego? Veja só, Helder Carinhoso, você não pode se matar por conta do nosso programa. Você tem que viver para assistir o nosso programa durante vários anos, né? Olha só, a educação brasileira hoje, ela é estranha pelo seguinte. Né? Por que a educação brasileira hoje é estranha? Porque você chega, né, num lugar onde está, por exemplo, Paulo Renato, secretário de Educação do Estado de São Paulo, junto com o Fernando Haddad, ministro da Educação. Então, lá no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, houve um debate dos dois. Eles ficaram 1h30 falando e citando estatísticas e falando de países interessantes, onde a educação foi bem, não foi mal, estatística para lá, estatística para cá. Em nenhum momento, eles foram capazes, olha só, né, um cara que já foi ministro, foi reitor da Unicamp, o outro que foi aqui advogado, né, saído aqui da São Francisco, agora é ministro, passaram por boas escolas. Eles ficaram 1h30, Fábio, 1h30 falando de educação. Eles não perceberam que o mundo inteiro, quando está falando de educação, está falando de um brasileiro, Paulo Freire. E eles aqui falando dos estrangeiros e aplicando as estatísticas e os modelos dos estrangeiros aqui, quando a pedagogia do Paulo Freire, nascida aqui, está sendo usado lá fora. Quer dizer, isso é o fim da picada. Então, o começo já começa, a história já começa daí, né? Qual? Mas por que o Paulo Freire é tão marginalizado dentro do seu próprio país? Santo de casa não faz educação? Exato, chegamos ao ponto. Primeiro, tem aquela história de Jesus, sim. Santo da terra não faz milagre. Né? Então, como não se quer tratar a educação como política, se quer tratar a educação como milagre, não quer se tratar a educação como política. A política é o seguinte, você tem salário do professor, não pode ser o que o Serra paga, R$7 para o professor. R$7 não dá, a hora aula, isso não pode. Né? Isso que o Serra está fazendo é crime. Aliás, no Pará é R$5. Então, isso não pode fazer. Então, não tem política. Política significa o quê? Todo dia tem que fazer uma coisa. Agora, política significa ter prioridade. Prioridade política. Você não pode falar assim, não, tudo é importante. Não, se tudo é importante, nada é importante. Tem que ter o que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro. O Fernando Haddad, ele se orgulha de dizer que ele não tem prioridade. Então, como ele não tem prioridade, ele põe 50 mil aqui, 30 mil ali, ele pulveriza os recursos. Ele é um balão solto ao vento. Ele é um balão solto ao vento, cujo Enem foi a agulhinha, né? Pum, estourou o balão dele, né? Então, ele é um sujeito que não sabe fazer política porque ele não tem prioridade. A pessoa que não tem prioridade não pode se meter na política. Política é planejar prioridades. Não é dizer tudo é prioridade, porque aí nada é prioridade. Então, ele tem que ter. Ele não tem.
Né? Então ele faz com que o Lula não tenha política de educação. Então o ministério está lá, acéfalo, não funciona. Né? Ele é uma pessoa inteligente, o Fernando Haddad. Bobo ele não é, não. Ele é bem formado e inteligente. Professor da Universidade de São Paulo, meu amigo. Né? Meu amigo. Mas ele teima nessa história. Eu falei para ele que isso não funciona. Ele tem que ter prioridade, tem que ter um planejamento para fazer isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Como ele não tem, ele pulveriza recursos. Quando ele vê, o dinheiro, ele já gastou todo o dinheiro e não surte efeito, porque ele não fez um planejamento de prioridades. Bom, então esse é um problema. O segundo problema é sempre atrás de revista Veja. Coreia, Finlândia, Dinamarca, Suécia. Nunca é Paulo Freire. Nunca é voltar os olhos, não para o Brasil, mas para o próprio partido dele, o PT. Afinal de contas, o Paulo Freire era um militante do PT. Paulo Freire era um militante do PT. Paulo Freire não era um militante do PCdoB, PCB, PMDB, PSD. Não, Paulo Freire era um militante do PT. Agora, o próprio partido hoje não quer nem ouvir falar em Paulo Freire mais. Por quê? Porque o Paulo Freire propõe uma educação onde a questão política seja fundamental. Eu não educo se eu não perceber que eu estou numa sociedade de conflitos com poderes, que há interesses divergentes. Eu me educo no contexto desses interesses. Me educar não é uma coisa do tipo assim, eu fico sabendo que a água, na fórmula química dela, é H2O. Não, eu fico sabendo que a fórmula química dela é H2O, mas que esse H2O eu não posso beber porque ele está lá no Tietê poluído. É isso a educação do Paulo Freire. Ela dá esse passo político que os outros não dão. Isso não interessa nem mais ao PT. Então, você tem o Paulo Freire novamente no exílio. Paulo Freire, gente, está exilado na democracia. Exilaram o Paulo Freire na democracia. Quem? Esse governo que está aí. Esses 16 anos de Fernando Henrique e de Lula exilou o nosso maior educador. Ele está no mundo todo, mas não pode mais viver no Brasil. Interessante isso, né? Ele voltou em 79 anistiado, viveu um pouco, e agora, depois de morto, foi exilado novamente. Por este governo que está aí, por esses governantes que estão aí. Vamos com mais perguntas. Paulo, a Janaína está perguntando quais as prioridades da educação no Brasil. Tá? E eu vou fazer mais 2 comentários aqui. Um da Rosângela Maia, ela está falando assim que hoje os alunos que a gente encontra na escola pública, eles são filhos desses oprimidos. Né? E que fica muito claro a proposta do Paulo Freire na atualidade, para quem é professor. Mas ela ainda acha que falta uma conscientização e falta uma valorização dessa cultura, né, e desses valores. E o Arquide Trigueiro está falando que ele já aprendeu bastante com você sobre filosofia, que ele é professor, e que ele está querendo saber o que realmente está se desenvolvendo na mente dos céticos e dos intelectuais sobre a filosofia agora fazer parte de uma matéria do ensino médio. Tá. Nós podemos até voltar a falar isso sobre a filosofia no ensino médio num programa, né, Fábio? Só um programa só para isso, mas vamos voltar lá à história das prioridades da educação da Janaína. Né? Janaína, eu vou falar uma coisa para você. A primeira prioridade de qualquer país, desenvolvido ou não desenvolvido, é uma única. Né? É a carreira do magistério, ser professor, tem que ser uma coisa valorizada. As pessoas precisam querer ser professor. Mas como? Com R$7 por aula? Exatamente. Com R$7 a hora a aula, não dá. Com este piso que o Fernando Haddad inventou e que os estados não conseguem pagar porque ele fez a lei de maneira errada, né, também não dá. Então, todas as políticas esbarram neste problema. Qual? Não há nenhuma atitude de real valorização da carreira do professor. Então, veja, se você for estudar X anos e você estudar Y anos, X anos para ser uma profissão, Y anos para ser professor, igual. Quando X é igual a Y, você tem os mesmos anos. Ser professor não é mais equivalente em termos salariais a quem estudou os mesmos anos. Então, no final, a hora que você tira o diploma e vai para o mercado de trabalho, você está com um diploma que vale a mesma coisa perante a faculdade, mas perante o mercado de trabalho ele ganha um outro valor. Isso faz com que todo jovem, ainda que tenha vocação para ser professor, ele pense 2 vezes. E ele diga assim, não,
Não vou arriscar o pescoço nisso. Alguns até vão e largam depois. Dão aula 1 ano ou 2, falam, não, vou fazer mestrado e vou sair dessa situação aqui, porque isso aqui não dá. Ele continua professor, mas ele vai para ser professor da universidade. Então, este é a prioridade. Esta é a prioridade. É exatamente esta prioridade que não é colocada no governo do Estado, em nenhum dos estados, e não é colocada no governo federal. Mas por que o governo, seja ele municipal, estadual, federal, sempre está descumprindo o seu papel com a educação? A quem interessa isso? Não dá mais, a violência está na rua, as drogas estão na rua, o álcool está nas ruas. O álcool está, inclusive, nos postos de gasolina. É verdade. É adulterado. Diga, Franco, você tem mais questões? Vou fazer uma proposta indecente aqui para o Paulo. Proposta indecente é comigo mesmo. Se é com a Fran, o negócio é bom. Deixa eu... Vou fazer uma proposta indecente aqui, então. Vamos fazer uma rapidinha? Opa, dá uma rapidinha? Então vai. Não, fazer uma rapidinha só. Paulo, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você e você responde de forma sucinta para mim. A Cláudia está perguntando assim, como que a gente se liberta dessa educação tradicional, que ela fala, inclusive, sobre a educação bancária de Paulo Freire? Isso. Educação bancária, só para explicar para o pessoal. O Paulo Freire chamava de educação bancária essa educação onde o cara vai lá e deposita no aluno. Conta. No final do mês ele faz uma prova, saca. Né? Essa é a educação bancária. Ele é um jarro, né? Vai depositando coisas dentro. Depois você tira lá de dentro a mesma coisa, né? Então, isso é educação bancária. Né? Que e é como exatamente se livra a proposta disso? do Paulo Freire, escapar disso. Né? E como que se livra disso, então? Quebra o jarro. Exatamente. Né? Exatamente. É você olhando para o estudante, né? E sabendo que ele é alguém, né, que vem de uma situação cultural. Então ele não é um jarro vazio, ele não é jarro algum, ele já vem de uma situação cultural. Então é ali que você tem que entrar. É ali que você... Aliás, o professor de filosofia odeia isso, né? O professor de filosofia odeia, por quê? Porque eles querem falar do Platão e querem falar da República. Eles querem falar de uma cidade, mas eles não percebem que eles teriam que partir. O ponto de partida é a cidade do aluno. É São Paulo. Mora em São Paulo, vamos partir da cidade de São Paulo. Não é? Qual é a nossa ágora? É partir, quando Paulo Freire fala em partir da realidade do aluno, é partir dos conflitos políticos que estão nos nossos pés, na nossa cabeça, o ambiente que nós vivemos. Se você levar em consideração isso, o resto fica fácil. Esse é o ponto de partida. Não, e o que levaria a grandes transformações sociais no seu bairro? Porque se você tem uma visão crítica do que acontece no seu bairro, né? Rede de esgoto, a iluminação pública não funciona, não tem o posto policial na esquina, o policial ali é corrupto, e você se organizasse com essas cabeças, tivesse uma visão crítica, você transformaria isso. Agora, sem uma pedagogia crítica, objetiva, analisando esses fatos, você vai transformar absolutamente nada. Vai essa ser é a volta. Isso que você... Não, essa não é a volta. Essa aí é uma situação já perigosa. Quando o sujeito... Essa já não é a volta, essa é a situação do desespero. Essa é a volta, é quando o sujeito faz a passagem pela escola, né, elabora esses problemas e faz a volta na militância. Aí já é a volta. Agora, posso fazer uma perguntinha da Emily? A Emily, mas não deu uma compridinha e o Fábio entrou no meio, empatou. O Fábio ele gosta de mais devagar, né? Não só ele gosta de mais devagar, como entrou no meio, né? Quer dizer, você vê. Ele quer ver o negócio pegar fogo. Vai. A Emily de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, está falando sobre a questão que vocês estavam conversando sobre o MST, né? Então, tem 600 jovens do movimento que eles estão sem aula. E esse movimento está reivindicando que o governo do Rio Grande do Sul mantenha as escolas itinerantes nos acampamentos, que foram fechadas no início desse ano. Ela fala assim, o que você acha sobre isso? É um erro o fechamento dessas escolas do MST? Veja só, não se fecha escola num país. Você pode fechar bar, você pode fechar um monte de coisa, mas escola não se fecha. Pode fechar a casa do Alexandre. Quer dizer, no seu caso é fácil, você está sem teto, né? Aliás, estão fazendo aí, o Pânico faz aquela campanha para a casa do Zina, né? Vamos fazer aquela campanha para a casa do Alexandre. Comprar uma casinha para o Alexandre que não tem, está nas desgastes. Veio de Assis, de Quatá, está aqui sem casa. Né? Você viu que a menina lá em Assis ficou sem casa? Você viu o que aconteceu essa semana, né? Puxa vida, nem fala. Mas, viu, olha, veja só. Eu estava dizendo o seguinte, você não fecha a escola. Agora, no caso do MST, tem um problema grave que é o policiamento de certos órgãos da imprensa sobre o MST. Então, por exemplo, nós sabemos que várias entidades
recebem dinheiro do governo legal e, às vezes, em situação ilegal. Por quê? Porque, às vezes, você denuncia, fulano tal recebeu dinheiro, mas não houve licitação e tal, né? Aquela confusão toda. Mas, em geral, os dinheiros são abertos. Tem canais para se reivindicar dinheiro de tudo quanto é tipo nos governos, né? Agora, quando você põe dinheiro em algum lugar, conforme o lugar que você põe, é legítimo e ninguém cobra. E conforme o lugar que você põe o dinheiro, mesmo que seja legítimo e legal, já fica parecendo ilegal. Então, o policiamento sobre o MST é tão grande que, às vezes, faz com que os governos recuem, fiquem com medo de dar uma ajuda, né? E é o que está acontecendo, fica uma intimidação. Então, tem que esquecer essa questão ideológica, se é MST ou se não é MST, se é escola de fulano, é escola de ciclano. Todos os alunos têm que ter uma escola de qualidade, em quantidade para todos. Isso é fundamental. É escola, não se fecha escola. Eu só vi um governo fechar a escola, né? Eu só vi um governo fechar a escola, foi o governo do estado de São Paulo, que fechou a escola normal. Lembra? Né? Aliás, no Brasil todo, mas o governo do estado de São Paulo começou a fechar a escola normal, destruiu a escola normal, destruiu, inclusive, o Cefam, né? O governo do PSDB fechou o Cefam, porque era do PMDB. Lembra aquela bobagem, né? E tá aí, fechou a escola. Então, esse governo... Agora, um governo sadio não fecha a escola. Um governo sadio não fecha a escola. Então, seja do MST, seja do que for, seja do padre Zezinho, do padre Tiquinho, da dona Mariquinha, do MST, é escola, está faltando professor, o serviço público tem recursos, tem, nós sabemos que tem, então mantém a escola, pô, né? É um negócio fantástico isso. Paulo. E ninguém liberta ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão com o mundo. Comente, por gentileza. Essa era uma frase do Paulo Freire, né, que é a ideia de que você não tem uma introspecção. O sujeito está falando, eu vou fazer uma introspecção e eu vou me livrar dos meus problemas. Quer dizer, ele está chamando a atenção para uma situação que é do senso comum, né? As pessoas às vezes pensam assim, eu tenho que fazer uma reflexão, né? Uma reflexão para que eu possa me libertar dos meus problemas. Não vou me libertar dos meus problemas fazendo uma reflexão. Eu só vou fazer uma reflexão se a minha reflexão for pública. Se eu falar e ouvir. Né? Eu estou falando aqui, as pessoas pensam que eu não estou ouvindo, mas eu vou chegar em casa, vou receber um monte de e-mails, eu vou escrever, as pessoas vão escrever contra mim. Então, este diálogo público, a filosofia nasceu assim, de um diálogo público. Você tem que pôr à prova, né, o que você fala. Então, esse diálogo público é que permite com que você cresça. Isso é uma terapia coletiva. Né? É como se você fosse uma terapia familiar, mas feita pela cidade toda, pela comunidade toda. Né? É nesse sentido que você se liberta. Essa é a verdadeira libertação. França, tinha mais questões? 3 perguntas rapidinhas, então vamos fazer. Mas você só vai dar rapidinha hoje? Hoje só. Hoje vou desapontar, vou só para rapidinho. O Oscar de Minas está perguntando qual o papel e a importância do professor atualmente. O Felipe Dornelas está perguntando, vale a pena cursar filosofia hoje em dia? Né? Ou é melhor ser autodidata? Deixa eu responder a primeira. O Rubens está perguntando, mas apesar de tudo isso que está acontecendo com o Ministério da Educação, você acha que ele ainda está atuando de forma eficiente? Com R$7 por aula, muda de profissão. Não dá. E outra coisa, como dizia Nietzsche, não dá para ser filósofo sendo pago pelo Estado. Então vou só aproveitar aqui, a Madalena então já escreveu, ela está falando isso. A Madalena falou que ela dava aula, que ela acha que para fazer uma boa educação você tem que respeitar e fazer brotar o melhor de cada um. Mas que, obviamente, ela tinha filho e contas para pagar, né? Então ela saiu da escola, parou de dar aula e foi trabalhar em outra coisa. Então, esse o que está acontecendo. As pessoas que têm vocação, que têm formação, não querem ficar mais no magistério. E eu não sei mais, eu não consigo entender. Se eu fosse secretário de Educação, ou se eu fosse ministro da Educação, e eu não tivesse uma política real de valorização do professor, para terminar o mandato e dizer, não, o professor voltou a ganhar o que ganha o juiz, o que ganha o delegado, aquilo que era nos anos 50. Sabe o que eu fazia? Eu me demitia. O secretário de Educação honesto, que não tem esse tipo de política para terminar uma gestão e igualar, ele tem que se demitir. Se ele fica lá é porque ele está pegando o salário dele, não está ligando mais, não é uma pessoa honesta. Então, a mesma coisa o ministro, se ele não tem uma política para isso, tem que se demitir.
Não adianta querer falar, não, é porque eu estou aqui em favor de um grupo, a gente vai sempre trabalhando nas brechas. Que trabalhar em brecha, que nada. O sujeito não tem essa política para fazer isso. Eu amei isso, eu amei isso agora, eu amei. Você gostou? Ah, que coisa maravilhosa. Né? Esse é um momento complicado aqui, que é um momento... dá uma rapidinha com a Fran e ele uma longa, né? É horrível isso. Paulo, eu queria voltar ao seguinte, a gente está em Paulo Freire, é legal, está em Paulo Freire, está em MST, mas eu queria voltar no paideia, eu queria voltar na origem da civilização, eu queria voltar nos gregos, onde a educação vem, no paideia, né? No educar e civilizar dos gregos, eu acho que é fundamental, né? Porque a gente está ficando muito atento aqui ao século XX, enfim, é necessário, é fundamental, é essencial. Mas e a paideia? Como é que os gregos viam essa coisa de educar e civilizar, que é o berço da civilização? Mas isso não está distante. Isso é a mesma, isso aí, a proposta do Paulo Freire, ela é uma recuperação da paideia. Por quê? Porque o que é a paideia? É o grego se educando não pela escola, mas também pela escola. É o grego se educando pela cidade. É a política da cidade que educa o grego. É tudo. É a cultura da cidade. São os deuses, a religião, a guerra, o conflito. Isto que educa o grego. O grego tem que viver a cidade. Ele tem que poder viver a cidade. Agora, se você tem... Então, isto é a ideia do Paulo Freire, o quê? Libertar-se em comunidade. Ninguém se liberta sozinho, as pessoas se libertam em comunhão. O que é? O que o Paulo Freire? O Paulo Freire está usando a palavra comunhão para substituir a ideia aqui, a ideia de paideia, que é a ideia de reunião na cidade. De participar da cultura da cidade. Agora, como que eu vou participar da cultura da cidade? A cultura da cidade, né, ela tem limites para uma série de pessoas. Por exemplo, para que eu participe da informação, eu preciso comprar o jornal, então eu preciso de dinheiro. Para que eu participe do teatro, eu preciso de dinheiro. Para que eu participe da escola, para que eu participe até mesmo, veja só, eu quero fazer aqueles malabarismos na frente do ponto. Olha só que ponto chega. Eu quero fazer aqueles malabarismos na frente do semáforo para ganhar um trocado. Eu pago o ponto. Eu pago o ponto para um adulto que está ali, entendeu? Me explorando. Então veja que toda participação na sociedade moderna envolve o quê? Envolve relações de poder. Então, para que você possa ter, de novo, as pessoas participando da cultura da cidade, como o grego participava, você tem que ter canais políticos para romper com esses empecilhos, romper com esses pequenos empecilhos. Então, a ideia de que eu não me educo fora de um campo cultural, portanto, a paideia, é a mesma ideia do Paulo Freire. Eu me educo em comunhão. Só que eu tenho problemas com essa comunhão. Mas eu tenho, Paulo... Eu tenho divisões que me impedem a comunhão. Eu tenho conversado com vários professores, com várias professoras, e elas não têm, quando você fala de Paulo Freire, elas não têm o mínimo interesse, né? Elas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em trocar o carro delas. Elas acham aquele bando de alunos um saco, R$7 pago é desmotivante. Fica difícil isso, né? E também aqui a Andréia Rezende está falando isso que o Alexandre está falando, e ela falou ainda mais, que hoje em dia tem professor que sequer ouviu falar de Paulo Freire, não sabe quem foi Paulo Freire. Não, mas veja, esse é o outro problema, né? Você pega, faz um arroxo salarial de 30 anos, minha mãe é professora aqui do estado de São Paulo, aposentada, está há 15 anos sem aumento, né? O salário, R$5 para o professor em Belém do Pará, há 16 anos, R$5 a hora aula, Belém do Pará. Então, aí você tem o quê? 16 anos. Você já formou dois grupos de professores. Um absurdo. Certo? Então você já formou professores desqualificados. Aí você chega na escola e fala assim para o cara, esse cara que está dando aula aí é desqualificado, não merecia nem os R$7. Tá vendo como é que o bolo de neve vai? Primeiro ele desqualifica o professor. Uma vez desqualificado, ele bota o professor lá. Aí depois a clientela passa a reclamar do professor. Aí vira uma bola de neve. Por quê? Porque o professor passa a ser culpado de tudo, quando na verdade a culpa é de uma situação que ninguém quer enfrentar. Governo nenhum quer enfrentar. Tudo bem. Poder público. Eu estou falando bobagem? Então pergunta para a dona Dilma e pergunta para o seu Zé Serra qual é a proposta de política educacional que eles têm. A dona Dilma não tem nenhuma. E o Zé Serra tem. Esta que está aqui em São Paulo que paga R$7. Qual é a pior?
Acho que a do Zé Serra é pior, que paga R$7. A dona Dilma não paga nada, então pode ser até que pague mais. Tá vendo a situação que tá? Agora, vai vir esses candidatos aí, né? Nenhum tem proposta educacional. Aí vem o Cristóvão, que só tem proposta educacional. Também não dá, porra, tem que ter outra proposta. Então, é isso aí. É muita burrice para um povo que não é tão burro. O brasileiro não é tão burro assim para ter esses candidatos que tem aí, pô. Precisa aparecer alguma coisa que seja melhorzinha, sabe? É ruim demais isso que está aí. Né? Mas você acredita que o povo brasileiro está interessado em política? Que o povo brasileiro está interessado em educação? O povo brasileiro é um dos povos mais politizados do mundo. É um dos povos mais politizados do mundo. Quando houve o mensalão, a Rede Cultura bateu tudo que era Ibope. TV Lembra? Senado. Não, a Rede Cultura não, a TV Senado. TV Senado. TV Senado bateu. Quer dizer, a população inteira ligada. Você não tem isso nos Estados Unidos. Você não tem isso na Europa. A população participa, mas não participa com assim, o cara parar tudo como fosse... Eu só vi o Brasil parar daquela maneira para assistir uma coisa na televisão, participar, né? O Roberto Jefferson lá, o Zé Dirceu falando... Mas nos Estados Unidos, nem no auge da campanha agora do Obama, teve isso. É uma parte da população. Não, você via todo mundo interessado. Meu filho na época tinha o quê? 11 anos, né? O dia inteiro na televisão, né? Os caras comentando. Pô, quem não comentava nada, o mais despolitizado, pelo menos assistia e dizia assim, pô, o Roberto Jefferson tem uma gravata bonita, né? Olha que, né? Olha o cabelo do Zé Dirceu, pelo menos isso, quer dizer, assistia. Vem cá, você tem um filho de 11 anos? Você tem um filho de 11 anos? Não, agora tá grande já. Você conseguiu encontrá-lo? Ele tem 17. Provavelmente tinha perdido ele, pô. Não, eu tô perdido porque ele tava morando perto da sua terra, tá morando em Marília. Então o cara que morou em Marília não pode estar bem de vida. Todo mundo se acha ali. Não, mora na Grande Quatá. Quatá, tem a Grande Quatá, tem Tupã. Presidente Prudente, Tupã, Marília, Assis e a Grande Quatá. Né? Rancharia. Rancharia. Ou Rancharia é a terra do Heraldo. Posso fazer mais 3 perguntinhas? Mas o que o Oscar queria lá, o Oscar lá de Minas? O Oscar é nosso amigo lá de Minas. Oscar é nosso amigo de Minas. Deixa eu fazer 3 perguntinhas para você. Quem mais? O Danilo. O Gabriel tá falando assim. Ó, o Gabriel tá perguntando assim. Já entrou o Gabriel. Paulo Freire. Danilo, Oscar, já entrou o Gabriel na frente de você. O Paulo Freire delineou uma pedagogia da libertação intimamente relacionada com a visão marxista do terceiro mundo. Não. E aí, a Janina, que eu tinha falado Janaína, eu errei, então desculpa. É Janina. A Janina queria que você falasse um pouco sobre ensino à distância. E o Juan está falando para você também falar o outro lado da moeda. Como é, por exemplo, o bem que a filosofia está fazendo para a educação. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa para você. A Janina, né, está falando da educação à distância. E a outra pergunta era sobre o que você falou? A outra pergunta, você falar o outro lado da filosofia. A primeira é se o Paulo Freire está ligado com a visão marxista do terceiro mundo. Veja, o Paulo Freire, ele foi ler Marx depois de muito tempo que ele já estava trabalhando. Paulo Freire começa a ler os fenomenólogos, os existencialistas. Ele vai ler Sartre, vai ler Heidegger. Ele começa por aí. E, na verdade, o Paulo Freire... Gente, tirem da cabeça essa história de que o Paulo Freire é um autor do tipo, digamos assim, do Florestan Fernandes no Brasil. Não, Paulo Freire não é um scholar. Ele não é um estudioso. Né? Entre os filósofos, grandes filósofos, se eu pudesse comparar, o Paulo Freire não é um Hegel, ou não é um Hort, ou não é um Hume. O Paulo Freire é um Rousseau. O Paulo Freire é um autor literário. Ele queria ser um escritor de romances. Ele é um escritor de sensibilidade. Ele não é aquele scholar que está dentro da universidade fazendo a pesquisa em educação. Não. Mesmo quando Paulo Freire entrou para a universidade para ser professor da pós-graduação, alguns professores da Unicamp, viu, Fran? Alguns professores da Unicamp ficavam cobrando o horário do Paulo Freire. Ele não chegou na hora. Tinha um professor lá da Unicamp, o Roberto Romano, que queria processar o Paulo Freire, porque o Paulo Freire não chegou na hora. Né? O Paulo Freire já tem hora. Quer dizer... Não tem sentido isso. Por quê? Porque a ideia do Paulo Freire, né, é de uma grande conversação. Agora, você chega no Brasil, quer absorver o cara na academia, então tem que ter lugar para ele na academia. Não adianta querer enquadrar ele naquela horário de aulinha para ele ir na lousa. Pôr o Paulo Freire na lousa, para ele escrever na lousa. Não, não é isso. Né? Ele é o cara que está propondo uma outra coisa. Ora, se a universidade não tem lugar para ele, então não chame. Eu vou dar um exemplo, é como você contratar um pianista para ensinar piano.
O pianista até pode ensinar piano, mas antes disso ele é pianista. Ele é o executor, ele é o artista. Se a universidade botar um artista a 4 paredes para ele escrever na lousa, ela matou o artista, porra. Então tem que entender isso. Quando chamaram o Paulo Freire para dar aula na pós, na PUC, na Unicamp, tinha que entender que não seria uma aula, tinha que entender que teria uma atividade com o Paulo Freire. É como chamar Mozart e Beethoven para dar aula no conservatório de piano, de música clássica. Não dá certo. Rousseau foi um grande filósofo, mas não foi professor. Agora, Hegel foi um grande filósofo, mas foi professor. Kant, um grande filósofo, mas foi professor. Descartes, um grande filósofo, mas não foi professor. Entendeu? Então, os filósofos, que eles não se adaptam ao sistema de ensino. Eles são pensadores da rua, são pensadores da sensibilidade, são pensadores do movimento. O Paulo Freire... Estão à frente do tempo. O Paulo Freire era um filósofo da educação nesse sentido, de alguém que puxa um movimento político em favor da educação e tem uma pedagogia prática, uma atividade de fazer. Então, isso que ele sabia fazer. Então, não pode confundir. Não pode dizer, não é filósofo porque não é escola. Não, o escola é que pode não ser filósofo. Agora, uma outra coisa, Fran, é a formação em filosofia. Hoje em dia não pode existir mais autodidata em filosofia. O cara não ter feito o curso de filosofia, seja o curso... Às vezes você fala, mas meu curso só tinha um professor bom. Mas tinha um. O duro é quando não tem nenhum. Não, estude por conta, eu acho assim, né? Estude estudar, bastante, agora, aproveite o bom professor, né? Não, sim, mas a formação na universidade é importante. Formação, porque senão nós começamos a achar que o sujeito pode começar, né, a desprezar aquilo que ele mais valoriza, que é a escola. Nós começamos a brigar pela escola, depois eu falo, não, a escola não é importante porque se você se forma sozinho. Não, de jeito nenhum. Né? Todos os cursos que eu fiz, Alexandre, todos os cursos, né? Novo, jovem, velho, todos os cursos foram muito importantes para mim. Como assim, velho, pô? Você tá jovem. Não, para filosofia eu tô jovem. Né? 52 anos para filosofia é um bebê. Né? Mas eu falando assim, eu sentei na carteira em várias idades. E sento até hoje. Né? Então, e aproveito. Eu aproveito mesmo. Por quê? Porque a humildade intelectual é fundamental. É fundamental você ter humildade intelectual. Falando, o que o cara está falando, eu preciso ouvir. Mesmo que eu não concorde, eu preciso ouvir. Porque não concordando, né, é até melhor para a minha formação. Porque aí eu vou ver em que pontos que eu não concordo. Né? Agora, isso é participar do mundo da universidade. É participar do mundo da pesquisa, do mundo da aula, de um mundo cultural específico. É formar o scholar. Formar o professor universitário. E você acredita que agora com as eleições de 2010 vai subir o salário? Essa hora-aula de R$7 vai subir? Não vai. Vai para 14? Não. Vai para 21? Não vai. Não tem política para tal. Só se for centavos, né? Não tem política para tal. Não estou vendo ninguém com política para tal. Pelo contrário, o dinheiro do Fundef caiu, porque esse ano com a crise arrecadou menos, não está tendo dinheiro para pagar o piso. Então teria que injetar mais dinheiro. E nem a restituição do imposto de renda. Quem é o grande criminoso da educação no Brasil? Quem é? Vamos botar dedo? Então, hoje eu escutei um jornal dizendo que ninguém tem coragem, que o país está de cócoras para o Lula. Né? Eu vou dizer, o grande criminoso da educação é o presidente. Por quê? Porque ele não paga os 6% da educação, ele paga só os 4%. Paulo Giraldelli, muito obrigado, até a próxima.